E aí, beleza? Sou o professor Felipe de Andrade, aqui do Biologia Cyberpunk. A gente está para mais uma aula de biologia aqui hoje, ó, sobre grupo vegetal, grupos vegetais. A gente vai falar um pouquinho mais das plantas e quais grupos são esses hoje, para você finalmente aprender isso, já que aquele professor de biologia não conseguiu te atender muito bem. Beleza? Roda a vinheta e vamos embora lá! Bom, bora lá, vamos começar então. Nós vamos ligar a nossa luzinha aqui. Vamos lá começar nosso rabisco. E o primeiro grupo vegetal que a gente vai falar são as briófitas. Você já deve ter ouvido falar desse nome aí. E quem são os representantes das briófitas? São os musgos. Os musgos, você pode ver que ele tem um porte pequeno. Por que esse porte pequeno dele, né? Aquelas plantinhas geralmente presas a troncos, pedras, porque eles são plantas com vasos condutores ausentes. Tá ligado como se fosse veias e artérias do corpo humano? Pois é, essas plantas têm ausência, eles não possuem esses vasos condutores. E é por conta disso que o tamanho deles não pode ser muito além, muito grande, né? Isso acaba impossibilitando eles de serem plantas de grande porte, tá? Mas é nesse grupo aqui que apresenta já tecido vegetal verdadeiro, ao contrário lá das algas, que seria os ancestrais aí das plantas, né? O tecido vegetal ele já é presente aqui nas briófitas. Por isso que você vai falar assim, por que a alga não está na sua aula, professor? Porque as algas não são consideradas plantas, pois não possuem tecido verdadeiro. Beleza? Beleza? Próximo grupo aqui que a gente vai falar é o nosso grupo das pteridófitas. Você já deve ter ouvido falar desse nome aí e principalmente já deve ter ouvido falar do representante dele. A sua avó deve ter uma no jardim aí, que é a samambaia, aquela planta toda afrontosa, toda grande, cheia de folhas espalhadas em volta. Pois é, o samambaia-açu também é um representante, mas a samambaia tá ótima aqui para a gente falar dela. Nesse grupo aqui, finalmente a gente já vai ter presença de vasos condutores. Ou seja, diferente da briófita que não tinha, aqui a gente já vai ter a presença dos vasos condutores, que no caso é o xilema e o floema, tá? O xilema, que é o vaso condutor da seiva bruta, e o floema, que é o vaso condutor da seiva elaborada, dos nutrientes ali, tá? Porém, a gente ainda não tem aqui nas pteridófitas outros recursos, como uma reprodução mais elaborada. Esses seres aqui, por exemplo, são altamente dependentes da água. Dependentes da água na hora da reprodução, assim como a briófita também é. Tá? Tanto a briófita quanto a pteridófitas são totalmente dependentes da água na reprodução. E isso aqui é algo péssimo. Por quê? Porque limitou essas plantas a estarem sempre perto de fontes de água, né? Ambientes úmidos, para poder sobreviver. Imagina uma planta desértica aqui, dependente da água, não daria muito certo, não é mesmo? Então, o aparecimento desses vasos condutores gerou maior tamanho para essas plantas, mas ainda assim limitou a reprodução dela. No terceiro grupo que a gente tem, finalmente aí a gente tem uma evolução na reprodução, que é a gimnosperma. E um representante muito legal aí que a gente tem na época de Natal da gimnosperma é o nosso querido pinheiro, né? Os pinheiros aí, todos os tipos de pinheiro. Além disso, também uma árvore brasileira muito famosa aqui, a araucária. Ela é um ótimo representante aí para a gente falar das gimnospermas. Aqui a gente tem uma grande evolução. A semente, né, a reprodução, ela aparece aí com a semente para poder gerar aí uma proteção no embrião, sem falar também no surgimento do tubo polínico, que garante a independência da água na hora da reprodução. Então, tanto a semente quanto o tubo polínico aqui gerou uma evolução nessas plantas aí para poder predominar novos ambientes na Terra. Beleza? Então surge semente e surge o tubo polínico aqui.
além disso, entre outras estruturas aí, mas que a gente vai falar numa próxima aula exclusiva de gimnosperma. Por último, surge nossa querida e gloriosa com flor, as nossas angiospermas. As angiospermas finalmente aí desenvolvem duas características que aprimoram ainda mais nossas queridas plantas, a presença de flor e fruto. Ou seja, diferente das gimnospermas, que ainda dependia do vento para a reprodução, né, de levar os gametas de uma planta até a outra, aqui nas angiospermas ela desenvolve uma capacidade de conseguir atrair, né, insetos polinizadores para as flores e durante a fecundação o desenvolvimento de um fruto para melhorar a dispersão de sementes aqui pelo fruto. A gente tem vários animais, por exemplo, que caçam, né, que adquirem frutos e durante o trajeto do fruto da árvore até o seu habitat, as sementes são espalhadas, disseminadas no ambiente, então ocorre maior disseminação das sementes. Disseminação ou dispersão. Essa dispersão das sementes acabou favorecendo para uma grande predominância no planeta todo de presença das angiospermas, certo? Então a gente tem aí esses 4 grupos, onde a gente tem as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas e as suas devidas características. Vamos relembrar, as briófitas primeiramente não tem vaso condutor, porém tem tecido vegetal, como a gente falou aqui, ó, certo? As pteridófitas, como a samambaia, já aparece a presença dos vasos condutores, do xilema e o floema, mas ainda depende de água na reprodução. A gimnosperma, ela tem já a evolução aí, aparece a semente e o tubo polínico, mas ainda não tem fruto e não tem flor, o que aparece depois nas angiospermas, o que garante muito mais variabilidade de reprodução, de troca genética e tudo aquilo que a gente vê nos temas de evolução aí falando sobre plantas. Beleza? Beleza, chuchu, beleza? Chuchu, beleza? Valeu! Ou seja, ativa o sininho, galera. Terminamos mais uma videoaula, foi muito rápido. Eu amei estar com vocês aqui. Assista também nossos outros vídeos. Inscreva-se, curta, ative o sininho para receber notificação. Siga a gente nas redes sociais. E a gente, numa próxima aula, volta a falar sobre exclusivamente de briófitas, de pteridófitas, de gimnospermas e de angiospermas, porque tem muita coisa para falar ainda sobre esses grupos aí. Por hora é só. Eu fico por aqui e até mais.